Nosso querido e amado Pai, que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque mais uma vez, na Tua graça, Tu nos concedes este santo privilégio de aqui estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Ó Senhor, nós pedimos, Senhor, que também a nós nos dês luz. Senhor, é verdade que as grandes multidões lá fora, Senhor, necessitam dessa luz que vem de Ti, mas nós também precisamos de receber mais luz. E nesta noite, Senhor, vamos falar de um tema tão importante, do que é a verdadeira santificação bíblica. Dá-nos, Senhor, a luz que provém de Ti, para que possamos compreender este tema da forma correta. E, acima de tudo, Senhor, dá-nos a graça, dá-nos o poder de viver essa mesma santificação nas nossas vidas. Tudo isto nós pedimos e pela fé Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Muito boa noite a todos os irmãos, também àqueles que nos acompanham, seguindo os vídeos. Pois bem, nós hoje vamos dar continuidade a este capítulo que nós já iniciamos. Hoje vamos terminar este capítulo e com este capítulo terminamos a terceira parte do grande conflito. Depois, a semana que vem, nós iremos entrar na quarta e última parte do livro O Grande Conflito. Deixem-me só vir aqui atrás um slide. Ok. Muito bem. Aqui é que nós ficamos, muito bem, quando nós vimos esta frase, isto é santificação bíblica. Ok? Portanto, estamos aqui a falar dos reavivamentos modernos. Nós começámos por ver quais são as características de um reavivamento genuíno, verdadeiro, sincero, e depois vimos também o que é a contrafação, que é aquilo que não é exatamente igual ao original, aquilo que é verdadeiro. Muito bem? Portanto, os seguidores de Cristo devem tornar-se o quê? O que é que lá diz? Semelhantes a Ele. Pela graça de Deus devem formar um caráter em harmonia com o quê? Com os princípios da sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Ok? Agora, vamos desenvolver ainda mais este assunto. Esta obra, que obra? A obra da santificação bíblica, ou seja, da santificação genuína, só pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitar em quem? Habitar em nós. Tirando isso, irmãos, ninguém consegue por si próprio, tiremos todas as dúvidas acerca disso. Por isso é que quando nós lutamos com a tentação, irmãos, nunca ganhamos se nós lutarmos sozinhos. Temos sempre que recorrer a Deus para pedir ajuda para lutar contra a tentação. Paulo admoesta aos crentes, trabalhem pela vossa salvação com humildade e temor, pois Deus está sempre a ajudar, fazendo com que desejem e realizem o que é da sua vontade. Este texto conheço melhor pelas frases da versão bíblica. Cristo opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ok? O cristão sentirá as insinuações do pecado. Quem é que pode negar isto? É evidente que ninguém pode negar se for honesto. Mas manterá uma luta constante contra ele. Não é porque nós sentimos as insinuações do pecado que agora devemos fazer a vontade a ele. Não. Nós devemos manter uma luta contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário, claro, porque se o auxílio de Cristo não chegar até nós, então não somos vitoriosos na luta contra o pecado. A fraqueza humana une-se à força divina e a fé exclama, graças a Deus que nos deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos nós conhecemos esta frase que foi proferida por quem? Pelo apóstolo Paulo. Será que Paulo lutava com a tentação, sim ou não? Claro que lutava. O que é que ele exprime em Romanos capítulo 7? Exatamente isso, essa luta com a sua natureza pecaminosa. Será que os grandes profetas do passado lutaram contra o pecado? É evidente que lutaram. Quem é que pode dizer, eu nunca tive lutas contra o pecado? Bom, se não teve lutas é mau sinal. É sinal que não está no caminho da santificação bíblica. Ok? Quando na conversão o pecador encontra a paz com Deus através do sangue expiatório, apenas quê? Isto é muito importante. Apenas iniciou a vida cristã. Apenas iniciou. Agora há toda uma caminhada que está à frente. Que caminhada é essa? Deve agora aperfeiçoar-se, crescer até à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, a justificação corresponde ao início da caminhada, não ao fim. Claro que é absolutamente essencial a justificação. Sem ela, não há acesso ao céu. Agora, depois de se iniciar, ou depois de nós termos vivido a justificação, agora impõe-se que nós, cada um de nós, caminhe no caminho do aperfeiçoamento do caráter cristão, que é outra palavra conhecida, a santificação. E conhecem aquele texto de Hebreus 12, 14, que diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual
ninguém quê? Ninguém verá ao Senhor. Portanto, e reparem que nesse texto Paulo não diz segui a paz com todos e a santificação, sem as quais, plural, ele não diz plural. Ele só diz singular, sem a qual. E quando ele diz sem a qual, está a referir-se à santificação apenas, não à paz com todos. Porque como ele diz em Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tendo paz com todos os homens. Mas muitas vezes pode não ser possível, porque não depende só de nós, depende dos outros também. Agora, a santificação, essa aí é sempre possível. Porquê? Porque se eu quiser, Deus quer sempre, e portanto eu alio a minha fraqueza à força divina e é possível. É isto que a Bíblia ensina claramente. As Escrituras revelam claramente que a obra da santificação é quê? É progressiva. Quando na conversão o pecador encontra a paz com Deus, através do sangue expiatório, iniciou apenas a vida cristã. Deve agora aperfeiçoar-se até crescer à medida da estatura completa de Cristo. Diz o apóstolo Paulo, faço uma coisa, esqueço-me do que ficou para trás e esforço-me por atingir o que está diante de mim. Deste modo, caminho em direção à meta para obter o prémio que Deus nos prometeu dar no céu por meio de Cristo Jesus. Isto diz ele em Filipenses 3, 13 e 14. E Pedro apresenta-nos os passos necessários para que a santificação bíblica seja atingida. Reparem, só nos interessa aqui a santificação bíblica. Por outras palavras, o que é esta santificação bíblica? É aquilo que a Bíblia realmente ensina sobre a verdadeira santificação. Porque há noções falsas que circulam por aí, mesmo nos nossos meios. E, portanto, nós queremos saber o que é que a Bíblia realmente ensina sobre este ponto absolutamente fundamental. Por isso, esforcem-se por juntar à vossa fé o bom procedimento. Reparem, a obra da santificação é uma obra de Deus ou é uma obra minha? Faço esta pergunta. Quem é que se atreve a responder? É uma obra de Deus ou é uma obra minha? É uma obra de ambos. Ou seja, é uma obra de Deus, claro, isso está fora de questão, mas também é uma obra minha porque depende de mim. Se eu não alio a minha vontade à vontade de Deus, não há possibilidade. Reparem, é como para a procriação. O que é mais importante? É o papel do pai ou o papel da mãe? É o papel de ambos. Portanto, sem os dois, portanto, consentirem, portanto, não há procriação. Aqui também, para haver uma procriação, entre aspas, espiritual, tem que haver colaboração dos dois. Portanto, Deus não pode fazer sozinho e eu também não posso fazer sozinho. Tem que haver eu aliar a minha fraqueza humana à força divina. Então, por isso é que está aqui Pedro a dizer esforcem-se. Ou seja, há uma parte a ser realizada por mim. Okay? Só que este esforço não chega só por si. Tem que aliar ao poder divino. Esforcem-se por juntar à vossa fé o quê? O bom procedimento. E depois, ou seja, a fé é que nos estimula ao bom procedimento. Por sua vez, ao bom procedimento devemos acrescentar o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio de si próprio. Ao domínio de si próprio, a paciência. À paciência, o apego a Deus. Ao apego a Deus, a dedicação fraterna. E à dedicação fraterna, o amor. Estão a ver aqui passos sucessivos que Pedro nos apresenta de uma caminhada progressiva. Se fizerem assim, não voltarão a cair no mal, assegura-nos o apóstolo Pedro. Ou seja, qual é o remédio para nós não cairmos no mal? É estarmos sempre em progressão. Uma vez um autor que eu li, e achei muito interessante, uma ideia muito simples que ele apresentou, ele diz, a vida cristã é como andar de bicicleta. Quando paramos, caímos. Ou seja, temos sempre de estar a andar, sempre a fazer progressos. E se nós pudermos olhar para trás e dizer, pela graça de Deus, tenho feito progressos, então, irmãos, podemos ter a certeza que estamos no bom caminho. Tem que haver progressos. Okay? Se não há progresso, então aí é que é mau sinal. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão o quê? Um espírito de humildade. E porquê que manifestam um espírito de humildade? Em primeiro lugar, porque eles reconhecem que o poder para serem vencedores não vem deles próprios, vem de Deus. Em segundo lugar, porque eles reconhecem que há sempre mais algo a ser conquistado. Não atingiram ainda a meta. Vamos ver isso. Como Moisés, depois de contemplarem a augusta e majestosa santidade, vem a sua própria indignidade a contrastar com a pureza e a excelsa perfeição do ser infinito. Qualquer pessoa que siga no caminho da santificação bíblica terá sempre este sentimento. O sentimento de que, pois bem, ainda há mais algo a ser conquistado pela graça de Deus. O profeta Daniel foi um exemplo da verdadeira santificação. Os seus longos anos foram cheios de um nobre serviço para o seu mestre. Foi um homem muito desejado do céu. Gosto mais do que diz a minha versão, muito amado. A Bíblia diz que um anjo disse a Daniel, muito amado. Que bom, se nós pudéssemos ter, aliás, podemos ter a certeza de que o Senhor também diz o mesmo de nós.
ou quer dizer o mesmo de nós. Mas em vez de pretender ser puro e santo, este honrado profeta, quando intercedia perante Deus pelo seu povo, identificou-se com os que realmente eram pecadores em Israel. Porque quando ele fez aquela oração que está registada em Daniel no capítulo 9, ele identificou-se com o povo. Ele não se colocou num pedestal e dizendo, olha, vós pecastes, vós fizestes isto, vós fizestes aquilo, e eu estou cá no pedestal e eu nunca fiz nada. Não. E reparem, a Bíblia não nos apresenta nenhum pecado na vida de Daniel. No entanto, ele sentia-se como qualquer outro ser humano. E por isso é que ele também, ao fazer essa oração, ele incluiu-se ele próprio. Olhem aqui. Não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados nas nossas justiças, mas nas tuas muitas misericórdias. Temos pecado, nós temos pecado. Está ele a incluir-se ele próprio, sim ou não? Claro que sim. E procedido perversamente, declara ele, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado. E a gente pergunta-se, mas o que é que Daniel tinha a confessar? Bom, é o que ele diz, que confessava o seu pecado. Qual? Não sabemos, mas ele sentia-se pecador. E o pecado do meu povo de Israel. E quando em ocasião posterior o Filho de Deus lhe apareceu para o instruir, Daniel diz, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Quando já ouviu no meio do redemoinho a voz do Senhor, exclamou, por isso renego o que disse, arrependo-me e faço penitência cobrindo de terra e cinza. Bem, ele diz aqui arrependo-me. Eu pergunto, arrependo-me de quê? Havia alguma coisa de que Jó necessitava de se arrepender? Bom, a Bíblia diz que Deus disse dele que ele era um homem justo e íntegro. Mas será que ele tinha problemas? Bom, certamente também tinha, porque ele diz que arrependo-me. Aliás, já fiz aqui uma vez uma pregação sobre isso, não sei se recordam, não vou entrar agora por aí. Foi quando Isaías viu a glória do Senhor e ouviu os querubins aclamar Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que exclamou, ai de mim estou perdido. Ou seja, perante o contraste de ver a augusta, majestosa presença de Deus, ele sentiu-se pequenininho. E é assim que todos nós nos sentiremos. Arrebatado ao terceiro céu, Paulo ouviu coisas que não era possível o homem proferir e fala de si mesmo como o mínimo de todos os santos. Reparem, Ellen White, falando do apóstolo Paulo no livro de Educação, diz que abaixo daquele que falou como nenhum outro, e esse que falou como nenhum outro, obviamente, que é o Senhor Jesus Cristo, Ellen White diz-nos que Paulo foi o maior mestre que a humanidade já conheceu. Isto é o que um profeta inspirado por Deus disse de Paulo. Mas como é que Paulo se considerava ele mesmo? Olhem aqui, o mínimo de todos os santos. Ou seja, mesmo que nós sejamos alguém importante, não nos devemos considerar dessa forma. Conhecem aquele texto que está em Provérbios 27:2 que diz, seja outro que te louve e não a tua boca. A última coisa que alguém que caminha no caminho da santificação diz é estar a elevar-se a si próprio e a trazer honras e louvores sobre si mesmo. É a última coisa que faz. Se os outros o louvarem, bom, é a responsabilidade deles. E, sobretudo, nós devemos deixar que seja Deus que nos louve e não nós mesmos, nós a nós mesmos. Foi o amado João que se reclinou no peito de Jesus e contemplou a sua glória, que caiu como morto aos pés de um anjo. Isto vem em Apocalipse. Não pode haver o quê? Exaltação própria, orgulhosa pretensão à libertação do pecado por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Muitíssimo importante isto. Estes sentem que foi o seu pecado que causou a agonia que quebrantou o coração do Filho de Deus e este pensamento levá-los-á à humilhação própria. Os que vivem mais perto de Jesus discernem como? Mais claramente a fragilidade e a condição pecaminosa do ser humano. E a sua única esperança está aonde? Nos méritos de um Salvador crucificado e ressurgido. Agora, significa isto que nós não devemos fazer uma progressão? Não, não significa isso. Temos que fazer uma progressão? Temos, sim, senhor. O que nós estamos aqui a enfatizar, o que Ellen White está aqui a enfatizar, é que mesmo aqueles que estão no caminho correto, no caminho da santificação bíblica, no caminho que leva a uma maior santificação cada vez mais, nunca estão a louvar-se a eles próprios. Este é o ponto. Ok? Agora, também há aqueles que dizem, porque nós não nos podemos louvar, então é impossível andar no caminho da santificação. Não, não é impossível, é possível. Ok? Agora, o ser possível não nega também o facto de que eu não devo estar para aqui a elogiar-me, a achar que sou o melhor e que os outros estão todos mal, eu sou o melhor. Não. Estão a ver? É isso que estamos aqui, que Ellen White está aqui a enfatizar.
A santificação que agora adquire preeminência no mundo religioso traz consigo o espírito de exaltação própria e o de respeito pela lei de Deus, os quais estigmatizam como estranha a religião da Escritura Sagrada. O que é estranho à religião da Escritura Sagrada? É este espírito de exaltação própria. Isto é que, reparem, qualquer pessoa que manifeste este espírito de exaltação própria, podemos ter a certeza, ainda lhe falta muito para adquirir um caráter à semelhança do Salvador. Isso é seguro. Isso é garantido. Os seus defensores ensinam que a santificação é uma obra instantânea, pela qual apenas mediante a fé alcançam a perfeita santidade. Isto é totalmente falso. Volto a repetir. Os seus defensores, os defensores de algo que é estranho à religião da Escritura Sagrada, ensinam que a santificação é uma obra instantânea. O que é uma obra instantânea é a justificação, não a santificação. A santificação é uma obra progressiva. Ellen White, numa frase, diz que é uma obra da vida inteira. Ok? Creiam tão somente, dizem, a bênção será vossa. Não acho necessário nenhum outro esforço por parte de quem recebe. Mas há bocadinho nós vimos que é necessário o quê? A colaboração entre mim e Deus. Ao mesmo tempo negam a autoridade da lei de Deus, insistindo que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Bom, quem profere isto, podemos ter a certeza absoluta que não está no caminho da santificação bíblica. Negar a própria lei pela qual nós devemos ser santificados, reparem, isso é um contrassenso total. Mas será possível aos homens serem santos, de acordo com a vontade e o caráter de Deus, sem estar em harmonia com os princípios que são a expressão da sua natureza e vontade e que mostram o que lhe é agradável? Conhecem a resposta a esta pergunta? É óbvio que não. Será possível aos homens serem santos, sem estar em harmonia com os princípios que são a expressão, ou seja, sem estar em princípio com os princípios da sua lei? É evidente que não. O desejo de uma religião fácil, que não exija esforço, renúncia, nem ruptura com as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé e apenas da fé. Somos salvos pela fé. E o que é que querem dizer com essa expressão, somos salvos pela fé? Basta crer. E basta nós professarmos o nome de Jesus, já estamos salvos. Será? Não. Isso não é o caminho da santificação bíblica. Mas o que diz a palavra de Deus? Declara o apóstolo Tiago. Que importa, meus irmãos? Alguém dizer que tem fé, se a não põe em prática. Essa fé terá algum valor para ele? São perguntas muito, muito diretas e que vão ao âmago da questão. É evidente que isso não significa nada. Ó homem insensato, queres ver como a fé sem obras é inútil? O nosso antepassado... Desculpem, não sei se passei aqui algum slide que... Não, ok. Ó homem sensato, queres ver como a fé sem obras é inútil? O nosso antepassado Abraão foi considerado justo ao oferecer o seu filho Isaque em sacrifício. Não foi pelas obras que ele mostrou a sua fé? Até parece que aqui o apóstolo Tiago, já enfatizei isto, está a contradizer o apóstolo Paulo. Será que está? Não, não está. É verdade que Martinho Lutero chegou a pensar que Tiago estava em contradição com o apóstolo Paulo. E até chegou a pensar que a epístola de Tiago deveria ser uma epístola que deveria ser tirada da Bíblia. Ele chegou a chamar-lhe epístola de palha. Mas mais tarde ele veio a considerar, veio a reconhecer que ele estava enganado. Então, o que é que Tiago está apenas aqui a enfatizar? Olhem aqui. Não foi pelas obras que ele mostrou a sua fé, vês tu como a fé tem de ir acompanhada pelas obras, e é por elas, ou seja, pelas obras, que se mostra se a fé é verdadeira ou não. Será que Abraão foi justificado pelas obras? Não, ele foi justificado pela fé. Mas como é que nós sabemos que Abraão tinha uma fé genuína? Pelas obras. Ou seja, as obras apenas manifestaram que a fé de Abraão, pela qual ele foi justificado, era genuína. E isso leva Tiago a dizer, não, ele foi justificado pelas obras, porque as obras é que provaram que a fé dele era genuína. Se eu faço aqui uma grande profissão de fé, e a minha profissão não corresponde na prática à profissão, o que é que vale essa profissão de fé? Não vale nada. Vejam, portanto, que é pelas obras que cada um é considerado justo por Deus, e olha aqui o que ele está a dizer, e não somente pela fé. O que é que Tiago quer aqui dizer? A fé só por si não chega para provar que ela é genuína. As obras é que manifestam se a fé é genuína ou não. Creio que isto é compreensível a todos nós. O testemunho da palavra de Deus está contra esta doutrina perigosa da fé sem as obras. Que é, deixem-me dizer uma coisa, é aquilo que se ensina hoje, na esmagadora maioria, para não dizer mesmo em todas as igrejas evangélicas e protestantes. É fé, 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 obras. E reparem, faz todo o sentido
que este ensino seja apresentado nessas igrejas. Porquê? Porque essas igrejas desconsideram a lei de Deus. Porque podemos dizer que elas desconsideram a lei de Deus. Ao desconsiderarem um mandamento da lei de Deus, como é que Tiago diz? Aquele que guarda toda a lei e tropeça num só ponto, torna-se quê? Culpado de todos. Portanto, bem eles podem enfatizar a importância do primeiro mandamento, do segundo, do terceiro, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono, do décimo. Ao ignorarem por completo o quarto, que é o que fazem, estão a desconsiderar a lei completamente. Então, como é que podem falar em santificação bíblica se desconsideram a lei? Impossível. Estão a ver qual é o grande problema da teologia protestante? É que está coxa. E reparem, assim como um banco não se mantém se não tiver todos os apoios, pois bem, essa teologia simplesmente não tem apoio nenhum. Portanto, ela está coxa e ao estar coxa ela cai completamente por terra. Portanto, não é fé pretender o favor do céu sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. Isto é muito importante. Isso é presunção, dado que a fé genuína se fundamenta em quê? Nas promessas e disposições das Escrituras. A fé genuína não põe as Escrituras de parte. Aceita as Escrituras. E aceita as Escrituras em tudo o que elas dizem. Ninguém se engana pensando que se pode tornar santo enquanto transgride voluntariamente um dos mandamentos de Deus. Amigos, isto é claro como água. Reparem, os nossos amigos, e reparem, eu gosto de chamar assim, e não tenho problema nenhum de consciência em chamar alguém que não partilha da mesma fé amigo. Sabem porquê? Um dia eu vivi esse dilema. Será que é correto eu chamar amigo a alguém, mesmo que não partilhe da minha fé? E sabem qual foi a resposta que Deus me deu de imediato no meu pensamento? Jesus também chamou de Judas de amigo. E Jesus sabia muito bem o que é que Judas lhe ia fazer. Então não há nada de errado em nós chamarmos outras pessoas de amigos. Se é uma forma de nós podermos nos aproximar do seu coração, uma forma de mostrar que nós temos simpatia e respeito por eles. Se eles depois, por sua vez, não nos quiserem considerar amigos, já é problema deles, não é meu. Mas Jesus chamou, portanto, a Judas de amigo. Ninguém se engane pensando que se pode tornar santo enquanto transgride voluntariamente um dos mandamentos de Deus. Cometer um pecado conhecido, sobretudo, reparem, eu acredito que muitos nas igrejas evangélicas não conhecem ainda a verdade do sábado. Há muitos que não conhecem. No entanto, há outros que já conhecem. E para esses que conhecem, eles estão a transgredir voluntariamente. Cometer um pecado conhecido faz silenciar a voz do Espírito e separa a alma de Deus. Pecado é a transgressão da lei. Ok? É evidente que o exemplo que eu dei para o sábado também é válido para qualquer outro mandamento, não é óbvio. Olhem aqui. E qualquer que peca, transgride a lei, não o viu nem o conheceu. Qualquer peca não o viu nem o conheceu, diz João em 1 João 3,6. Embora João, nas suas epístolas, trate de forma tão ampla a questão do amor, não hesita, todavia, reparem, muitas pessoas dizem, e corretamente, é verdade, que João é chamado o apóstolo do amor, porque ele fala muito do amor. Mas o apóstolo João não falou do amor como alguns hoje falam do amor. Olhem aqui o que Ellen White diz. Embora João, nas suas epístolas, trate de forma tão ampla a questão do amor, não hesita, todavia, em revelar o verdadeiro caráter dessa classe de pessoas que pretende ser santificada enquanto, ao mesmo tempo, vive a transgredir a lei de Deus. Ele diz, isso não é amor. Isso não é amor. Ou seja, o apóstolo do amor, ele define muito bem o que é o amor e não deixa margem para confusão nenhuma. Aquele que diz, olhem aqui, palavras dele, 1 João 2, 4 e 5. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Ele chama-lhe o nome certo. É mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado em quem? Naquele que guarda os mandamentos de Deus. João não podia ser mais claro. Reparem, não há aqui margem para suposições, para será que João quis dizer isto ou será que quis dizer aquilo. Não. João foi muito claro. Não há aqui margem para erro nem para dúvidas. Essa é a pedra de toque de toda a profissão de fé. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem a julgar pela medida da única norma divina de santidade no céu e na terra. E qual é a única norma divina de santidade no céu e na terra? É os 10 mandamentos, é a lei moral de Deus.
Vocês dizem, pastor, pera lá, Ellen White, ela não é correta, essa velhinha não está a dizer o correto, porque ela está aqui a dizer, não podemos atribuir sentido a qualquer pessoa sem a julgar, mas a Bíblia não diz que nós não devemos julgar. Pois bem, a Bíblia diz que nós não devemos julgar motivos, desígnios dos corações, algo está escondido, mas a Bíblia afirma claramente que podemos e devemos julgar aquilo que é visível. Podemos e devemos julgar os frutos. Mateus capítulo 7, versículo 1, começa por dizer, não julgueis para não ser julgados. Mas quando chegamos ao versículo 15, Jesus disse assim, acautelai-vos dos falsos profetas. E agora eu faço a pergunta só para a vossa reflexão, irmãos. Como é que é possível eu me acautelar de um falso profeta se eu não puder minimamente julgar essa pessoa? Como é que eu sei que é um falso profeta? Para depois me acautelar dele. Mas logo no versículo 16 e também no versículo 20 de Mateus 7, Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, podemos exercer algum tipo de julgamento para com a... podemos e devemos. Agora, o que é que eu posso unicamente julgar? Os frutos. Não o que lá vai no coração, porque isso só Deus é que conhece. Então, a Bíblia é clara ao dizer que há coisas que nós não podemos julgar. 1 Coríntios 4, 5, Paulo diz que nada julgueis antes de tempo, até que venha o Senhor e então revela os desígnios dos corações. O que são os desígnios dos corações? São motivações que levam alguém a fazer o que faz. Reparem, eu costumo dar este exemplo. Duas pessoas podem fazer exatamente duas coisas semelhantes, mas uma fazer com um bom motivo, com uma boa motivação, e outra fazer com motivação errada. Agora, como é que eu sei que um fez com motivação certa e outro fez com motivação errada? Não sei. Simplesmente não sei. Só Deus é que pode conhecer. Agora, posso eu julgar aquilo que uma pessoa fez com boa motivação e com má motivação? Posso e devo. Eu julgo o fruto, aquilo que resultou. Agora, a motivação que levou a fazer esse fruto, isso eu não sei. Porque eu não tenho a capacidade de ver o que vai no coração de cada um. Isso aí, a Bíblia proíbe terminantemente que nós julguemos os motivos das pessoas. Mas diz que nós devemos julgar, aliás, o mesmo Paulo que escreveu em 1 Coríntios 4, 5, nada julgueis antes de tempo, também é o mesmo apóstolo que, 2 capítulos à frente, no capítulo 6, versículos 2 e 3, diz, não sabeis que devemos julgar os anjos, subentendido os anjos do mal, não os anjos do bem, obviamente. Então, se sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas, então o que é que nós podemos e devemos julgar nas pessoas? Devemos julgar os frutos. O que é os frutos? O que ela diz, o seu comportamento, a sua ação. E aí nós devemos julgar através de quê? De que parâmetro? Da única norma divina de santidade no céu e na terra, que é a lei de Deus. Essa pessoa clama ser um grande cristão, mas respeita completamente o sábado, ou respeita qualquer outro mandamento. Está claro. Está claro o que essa pessoa é. É um falso cristão. Acabou. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram levianamente os preceitos de Deus, se violam o mais pequeno desses mandamentos e assim ensinam os homens, não terão nenhum valor à vista do céu. E sabemos que as suas pretensões são destituídas de fundamento. Então, estamos aqui a exercer um julgamento, sim ou não? Estamos. Podemos exercer este tipo de julgamento? Podemos. Podemos. E a alegação de que estão sem pecado é em si mesma evidência de que aquele que faz esta afirmação está longe de ser santo. E atenção que aqui, esta alegação que estão sem pecado é feita por pessoas que até respeitam mandamentos. Quer dizer, uma coisa não condiz com a outra, simplesmente. O homem só se pode considerar a si mesmo santo porque não tem uma verdadeira noção da infinita pureza e santidade de Deus ou do que devem ser os que se hão de harmonizar com o seu caráter. E reparem, mais uma vez, o que é que Ellen White está aqui a sublinhar? Que aqueles que caminham no caminho da santificação não andam a exaltar-se eles mesmos. Porque não apreendeu o verdadeiro conceito da pureza e suprema perfeição de Jesus, bem como da malignidade e do horror do pecado. Quanto maior a distância entre ele e Cristo, e quanto mais impróprias forem as suas conexões do caráter e dos requisitos divinos, tanto mais justo parecerá aos seus próprios olhos. Lembram-se daquela história que Jesus contou do fariseu e do publicano, que foram os dois ao templo para orar, e quando o fariseu lá chegou, o que é que ele disse? Oh, Senhor, graças te dou. Eu faço isto e faço aquilo e jejuo 2 vezes por semana e não sei quando. Eu não sou como este, desculpem a expressão, não sou como este parvalhão que está aqui ao pé de mim. Ou seja, ele considerava-se, comparado com o outro, que era o melhor à face da terra. E o que é que o Senhor disse desse homem? Que ele desceu para a sua casa como? Sem ser justificado. Quer dizer, nem sequer passou pela justificação, quanto mais pela santificação. Estão a ver? A santificação apresentada nas Escrituras compreende todo o ser, espírito, alma e corpo.
Paulo orou pelos Tessalonicenses para que todo o seu espírito e alma e corpo fossem plenamente conservados como? Irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Já agora, se Paulo escreveu que o nosso espírito, alma e corpo devem ser conservados íntegros e irrepreensíveis, eu faço a pergunta, podemos nós atingir esse estado de integridade e irrepreensibilidade, sim ou não? Se não fosse possível, Paulo não teria escrito. Agora, volto a dizer, apesar de cada um estar nesse caminho, a última pessoa que o vai gabar é ele próprio. Este é que é o ponto. Outra vez escreve ele aos crentes, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No tempo do antigo Israel, toda a oferta levada como sacrifício a Deus era cuidadosamente quê? Examinada. Se descobria qualquer defeito no animal apresentado, este era rejeitado, pois Deus recomendara que a oferta fosse sem mancha. Então, quando o Paulo diz que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, então o nosso corpo pode apresentar mancha? Não. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas, quê? Na melhor condição possível. Todo o hábito ou costume que enfraquece a força física ou mental incapacita o homem para o serviço do seu Criador. E agradar-se-á a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer? Qual é a resposta óbvia a esta pergunta? Deus não se agrada. Então reparem, Ellen White está aqui a trilhar ou a apresentar-nos um caminho que é muito, digamos, é um equilíbrio muito delicado. Por um lado, ela está a dizer que a pessoa que segue o caminho da santificação bíblica não vai nunca exaltar-se ela própria. Mas, por outro lado, ela está a dizer que o caminho da santificação é mesmo uma exigência. Ok? Disse Cristo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os que amam Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o quê? O melhor serviço da sua vida. E estarão constantemente à procura de pôr todas as faculdades do ser em harmonia com as leis que os tornarão aptos para fazer a sua vontade. Não aviltarão nem mancharão pela condescendência com o apetite ou as paixões ou a oferta que apresentam ao seu Pai Celestial. Portanto, estamos a ver aqui uma tendência muito clara. Diz Pedro, peço-vos que se afastem dos desejos mundanos que estão contra o Espírito. Qualquer condescendência pecaminosa tende a enfraquecer o quê? As faculdades e a destruir o poder de percepção mental e espiritual, e a palavra ou o Espírito de Deus apenas poderão impressionar debilmente o coração. Quando nós consentimos em fazer algo que sabemos que não é correto à vista de Deus, nós estamos a manchar-nos. Estamos a permitir que uma mancha manche o nosso caráter. Portanto, nós temos que sempre aliar o quê? A nossa fraqueza à força divina. Recordo sempre este ponto fulcral. Paulo escreve aos Coríntios, purifiquemo-nos de todas as imperfeições do corpo e do espírito, e vivamos com toda a santidade e respeito para com Deus. E entre os frutos do espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, menciona o domínio de si mesmo. E este domínio de nós mesmos é absolutamente fulcral. Agora, será que, mais uma vez, desculpem-me a repetição, será que cada um de vós consegue o domínio de si mesmo só por si? Não, é impossível. Jesus foi claro ao afirmar, sem mim, nada podeis fazer. Apesar destas declarações inspiradas, quantos profetas cristãos estão a enfraquecer as suas faculdades à procura de ganhos ou na adoração da moda? Quantos há que degradam a sua semelhança divina com a glutonaria, o beber vinho e os prazeres proibidos? Reparem que aqui Ellen White vai ao ponto de citar algumas coisas, digamos, de forma muito específica. Ela fala aqui a procura de ganhos. Ou seja, não devemos viver a nossa vida andando a transgredir o 10º mandamento, ou seja, cobiçando algo que outros possam ter e que nós não temos. Não devemos cobiçar o que os outros têm. Mas não devemos andar na adoração da moda. Este é um problema muito grave. Quando nós queremos seguir as tendências do mundo, e atenção, esta moda pode ser, em primeiro lugar, e Ellen White tem outras referências muito claras sobre isso, a moda do vestuário, mas eu acredito que não é só a moda do vestuário, também, acima de tudo, mas as modas de pensamento, as modas de se fazer de certas coisas, a moda de pensar de determinada forma. Cuidado, não devemos andar na moda. Mas
glutonaria, beber vinho, prazeres proibidos. E aqui nestes prazeres proibidos, quanta coisa nós não poderíamos aqui incluir. E a Igreja, em vez de reprovar, muitas vezes promove o mal, apelando para o apetite, para o desejo de lucro ou para o amor ao prazer, a fim de encher os seus cofres, que o amor a Cristo é demasiado fraco para suprir. Se Jesus entrasse nas igrejas de hoje e visse as festas e o comércio iníquo que ali se faz em nome da religião, será que não expulsaria esses profanadores assim como fez com os cambistas do templo? É uma pergunta para nós refletirmos seriamente. É uma pergunta para nós refletirmos seriamente. É evidente que, reparem, quando aqui Ellen White está a falar da igreja, reparem, no sentido lato, estamos a falar de todos aqueles que professam o nome de Cristo. Portanto, aqui está incluído também as igrejas que se dizem cristãs. No entanto, não devemos pensar, isto é só para os outros e não diz respeito a nós, adventistas do sétimo dia. Não. Diz respeito a nós também. O apóstolo Tiago declara que a sabedoria de cima é primeiramente pura. Se ele tivesse encontrado os que proferem o precioso nome de Jesus com lábios poluídos pelo fumo, aqueles cujo hálito e pessoas estão contaminados pelo seu desagradável odor e que corrompem o ar do céu, forçando todos os que estão ao seu redor a respirar o veneno. Reparem, aqui ela está a dar um exemplo daqueles que fumam. Bom, felizmente no nosso meio não temos esse problema, em geral. Bom, estou a falar em geral. Pode haver alguém que tenha? Pode, é possível. Graças a Deus, eu vou-vos dizer também muito honestamente, eu já sou pastor há quase 21 anos, nunca encontrei um membro da igreja que fuma. Nunca encontrei. Se existe, não nego. Mas eu pessoalmente nunca conheci. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, nunca conheci. Okay? Já conheci membros de igreja que bebem algumas bebidas alcoólicas. Isso já conheci. Foi um ou outro, muito raramente. Mas que fumam não conheci. Agora, dentro ou no seio das igrejas protestantes e evangélicas, há pessoas que fumam. Uma vez um pastor que já faleceu, um pastor aqui que foi da União Portuguesa, conheceu um pastor protestante na Suíça e então esse pastor estava a fumar. E ele interpelou e disse, irmão, você não tem... Acho que lhe disse bem claramente, você não tem vergonha de ser um ministro da Palavra de Deus e você estar a fumar? Sabem qual foi a resposta que ele deu? Existe um texto no profeta Isaías que diz que quando Isaías contemplou o templo do Senhor, o viu cheio de fumo. Portanto, se eu sou o templo do Senhor, também posso ter fumo. Esse pastor que ouviu essa resposta disse que quase ficou para morrer, que nem queria acreditar numa resposta dessas. Repare até onde se vai para se tentar justificar o mal. Ok? Portanto, aqui Ellen White está a falar, obviamente, contra aqueles que, portanto, têm os seus lábios poluídos pelo fumo e forçam todos os que estão ao seu redor a respirar o veneno. Sim, se o apóstolo tivesse tomado conhecimento de prática tão contrária à pureza do Evangelho, não a teria ele denunciado como terrena, animal e diabólica? Escravos do fumo, pretendendo a bênção da santificação completa, falam sobre a sua esperança do céu. Mas a palavra de Deus diz claramente que não entrará nela coisa alguma que contamina. E reparem, aquilo que nós aplicamos para o fumo, e corretamente, devemos aplicar para as bebidas alcoólicas, para as drogas, e já agora, por falar em drogas, há drogas pesadas e há drogas ligeiras. E nós, como adventistas do sétimo dia, sempre defendemos e continuamos a defender que beber bebidas como, por exemplo, o chá verde ou o café é errado. Eu, às vezes, eu já estive em casamentos de adventistas em que vejo adventistas irem beber o café, irem buscar a bica. Está errado. Está errado. Café é um veneno. Café é uma droga. E, portanto, nós não podemos pretender estar no caminho da santificação e continuar a beber café, ou continuar a beber chá negro, ou chá preto, ou chá verde, que tem teína, que é outra droga. O café tem a droga que é a cafeína. Não podemos pretender estar no caminho da santificação e estar a beber bebidas que fazem mal. Por exemplo, a Coca-Cola, que também tem cafeína e outras coisas mais que fazem mal. Portanto, muito cuidado com aquilo que nós metemos cá para dentro. Não vamos pensar, eu não fumo, estou muito bem. Bom, pode não fumar, e ainda bem, se não fumar, mas cuidado com as outras coisas, ok? E olhem que os princípios da igreja não mudaram. Às vezes as pessoas mudam, mas os princípios da igreja nunca mudaram.
E faz parte dos votos de batismo a pessoa prometer que rejeita o café, por exemplo. Ok? Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo não se escravizará através de hábitos prejudiciais. Será que o beber café é um hábito prejudicial? É. E é um vício, torna-se um vício, porque a cafeína produz dependência. As suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com preço de sangue. É propriedade do Senhor. Como poderia ficar sem culpa enquanto esbanjava o bem que lhe é confiado? Cristãos professos gastam anualmente somas consideráveis com inúteis e perniciosas condescendências, enquanto há pessoas que estão a morrer por falta da palavra da vida. Deus é roubado nos dízimos e nas ofertas, enquanto consomem no altar das destruidoras concupiscências mais do que dão para socorrer os pobres ou para sustento do Evangelho. Aqui Ellen White está a falar num outro aspecto também muito importante, que nós devemos fazer os nossos sacrifícios, entre aspas, para também providenciar meios para o avanço do Evangelho. E aqui ela fala, por exemplo, na questão dos dízimos e das ofertas. Se não estamos a ser fiéis nesta área, estamos a respeitar o mandamento de Deus, que diz não roubarás. Se todos os que dizem ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, os seus meios, em vez de serem gastos com condescendências desnecessárias e até mesmo nocivas, reverteriam para o tesouro do Senhor. E os cristãos dariam um exemplo de domínio próprio, renúncia e sacrifício. Seriam então a luz do mundo. O mundo está entregue à satisfação de si mesmo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida dominam as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. E estas coisas impuras, volto a dizer, podíamos pôr aqui muita coisa. Ok? Será que, já agora, deixa-me aqui falar de um outro problema, que infelizmente é muito grave nos nossos dias, a pornografia. Hoje a pornografia está à distância de um clique. Amigos, há um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6 que diz fugi da impureza. Outras versões dizem fugi da imoralidade. Se não estou em erro é 1 Coríntios 6, 19. Sabem qual foi o termo que o apóstolo Paulo utilizou no original grego? Ele disse fugi da porneia. E é essa palavra grega porneia de onde vem a palavra pornografia. Pornografia é um mal terrível nos nossos dias. É uma praga. É uma praga. E esta praga está a contaminar milhares e milhões de pessoas. Isso é um pecado gravíssimo. E já agora, irmãos, se me permitem, e já que estamos a falar de coisas que podem ser concupiscentes, há muitos que acham que a pornografia é errado e acham bem. Mas há um outro tipo de pornografia, essa é a designação que eu lhe dou, que é, eu diria, uma pornografia soft. A pornografia hard, digamos assim, a pornografia pesada, é aquela em que atores, portanto, se expõem os seus corpos. E não só expõem os seus corpos, como expõem coisas abomináveis. Mas há um tipo de pornografia que eu chamo de pornografia soft, que não é menos perniciosa do que a pornografia hard. E sabem qual é essa pornografia soft? Aí os atores e atrizes não expõem o seu corpo, mas expõem todo o lixo das suas emoções e dos seus sentimentos. Estou a falar de telenovelas e de filmes. Isso é pornografia, é outro tipo de pornografia. Volto a dizer, não é a pornografia dos corpos, como é a pornografia hard. Mas é pornografia porque tudo o que é lixo de emoções, etc., é ali exposto claramente. E depois as pessoas banqueteiam-se a ver essas coisas, essas cenas. Isso é coisas que não são lícitas para um cristão dos nossos dias. Um cristão hoje não deve sentar-se à frente de um televisor a ver filmes e sobretudo telenovelas, que isso... Bom, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu pessoalmente, graças a Deus, sempre senti nojo dessas coisas. Mas, reparem, isso não edifica em nada. Pelo contrário, sabem que muitas vezes, e as telenovelas são feitas, não só as telenovelas, os filmes em geral, são feitos com uma sabedoria diabólica. E essa sabedoria diabólica é para inculcar na mente daqueles que vão ver ideias que são ideias erradas. E eu vou-vos dizer algo. Eu acredito que uma das razões pelas quais as nossas sociedades de hoje estão a descambar cada vez mais em termos imorais é porque contemplam coisas imorais e depois acabam por achar que aquilo que contemplam é natural.
O que é que se vê, por exemplo, nas telenovelas? Vê-se lá a apologia da santidade do matrimónio ou faz-se a apologia do divórcio? Ou faz a apologia do ciúme? Ou se faz a apologia de que aquela pessoa que foi para a cama com o outro, não é o seu marido ou a sua esposa, fez uma grande coisa? É isso que é promovido. E vamos nós beber dessa porcaria, desse lixo? Irmãos, eu só deixo isto para a vossa reflexão. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Retirai-vos do meio deles, separai-vos. Diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. É lícito para um cristão ver determinados programas de televisão. Desculpem, eu não consigo encontrar palavras mais apropriadas para descrever isso. São autêntico lixo. Aqueles programas de show e concurso. Sinceramente, eu vou dizer, aquilo mete nojo. Mete nojo ver certos programas desses. Vamos nós contemplar essas coisas? Estamos nós ao mesmo nível dessa gente? Reparem, não queremos mal nenhum a essas pessoas, simplesmente estamos num nível mais elevado. Temos uma vocação mais elevada. E, portanto, este retirar não é só retirar fisicamente, é retirar também psicologicamente, é não estar, digamos, a contemplar aquilo que essas pessoas fazem. Reparem, são pequenas coisas que às vezes parece que nos passam ao lado, mas que não deixam de ser importantes. À luz da palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína a santificação que não opera o quê? A completa renúncia de todo o desejo pecaminoso e dos prazeres do mundo. Se eu ainda me sinto atraído por algum prazer do mundo, seja ele qual for, irmãos, os sinais de alerta, de aviso, de emergência deveriam soar. Aos que satisfazem as condições, retirai-vos do meio deles, separai-vos, não toqueis em coisas impuras. A promessa de Deus é, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, a quem é que o Senhor considera como sendo filhos e filhas? Àqueles que se separam das coisas do mundo. É um privilégio, e dever de todo o cristão ter uma experiência rica e abundante nas coisas de Deus. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai aumentando até ser dia claro. Cada passo de fé e obediência leva a alma a uma relação mais íntima com a luz do mundo, em quem não há sinal de trevas. Os brilhantes raios do sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus e estes devem refletir os seus raios. Assim como as estrelas nos falam de uma grande luz no céu, com cuja glória refulgem, assim também os cristãos devem mostrar que há no trono do universo um Deus cujo caráter é digno de louvor e imitação. As graças do seu Espírito, a pureza e a santidade do seu caráter serão vistas nas suas testemunhas. Paulo, na sua carta aos Colossenses, apresenta as ricas bênçãos concedidas aos filhos de Deus, diz ele, nunca mais deixei de orar por vocês. Peço a Deus que vos dê a conhecer sempre a sua vontade, concedendo-vos toda a sabedoria e entendimento que vem do seu Espírito. Desse modo poderão viver segundo a vontade do Senhor e fazer o que lhe agrada. Este é o objetivo para cada cristão. Praticando sempre o bem, crescendo no conhecimento de Deus. Peço a Deus que vos torne firmes e constantes pelo seu grande poder, para que possam suportar tudo com paciência e alegria. Outra vez escreve acerca do seu desejo de que os irmãos de Éfeso chegassem a compreender o alto privilégio do cristão. Abre perante eles, da linguagem mais compreensiva, o maravilhoso poder e conhecimento que podiam possuir como filhos e filhas do Altíssimo. Que Ele vos conceda, com a riqueza do seu poder, a força para se manterem interiormente firmes e seguros pelo Espírito, e que estejam bem arraigados e alicerçados no amor, para poderem compreender com todos os crentes a grandeza, a largura, a imensidade e a profundidade do amor de Cristo, ainda que Ele ultrapasse qualquer possibilidade de conhecimento. Pá, isto são textos que nós nos demorássemos aqui para mastigar bem o que cada um destes textos bíblicos significa, nós ficaríamos aqui muito mais tempo. Mas são textos riquíssimos. E quando nós olhamos bem para estes textos, que riqueza que vem através deles. Mas a oração do apóstolo atinge o auge do privilégio quando ora para que Deus vos encha com toda a sua riqueza. Aqui se revelam os extremos do aperfeiçoamento que podemos atingir pela fé nas promessas do nosso Pai Celestial. Quando quê? Quando cumprimos os seus preceitos. Mas como é que nós cumprimos os seus preceitos? Logo a seguir ela diz, através dos méritos de Cristo. E é através também desses méritos de Cristo que temos acesso ao trono do poder infinito. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? O Pai deu ao Filho o seu Espírito sem medida.
E também nós podemos participar da sua plenitude, ou seja, da plenitude do Espírito. Temos então desculpa para pecar? Não temos. Porquê? Porque Deus coloca à nossa disposição o poder para nós não pecarmos. Atenção, volto a relembrar o que vimos há bocadinho atrás. Mesmo que nós vivamos já uma vida em que conseguimos, pela graça e pelo poder de Deus, vencer a maior parte dos pecados, nós seremos os últimos a elogiar-nos a nós mesmos. Respeito e exaltação própria é coisa que não pode existir no nosso coração. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, reparem, se vós sendo maus, disse Jesus, se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa. Embora a vida do cristão deva ser caracterizada pela humildade, não deveria ser marcada pela tristeza, e agora aqui também é muito importante. Se por um lado é errado o espírito de exaltação própria, por outro lado também é errado este espírito, o espírito de depreciação de si mesmo. E aqui tão facilmente nós às vezes encontramos pessoas, eu não presto para nada, eu não sei fazer, eu não consigo, eu isto, eu aquilo. Estão-se a depreciar a si mesmos. Não devemos fazer isso. Isso é pecado. Depreciarmos a nós mesmos. E porquê? Porque o Senhor nos tem em elevado valor. Agora, não devemos, reparem, são dois extremos a evitar. Por um lado é o extremo da exaltação própria. Por outro lado, é o extremo da... Como é que eu hei de chamar a isto? Da miseração própria. Da pessoa se fazer miserável, de sentir que é miserável, não sabe nada, não consegue nada, só os outros é que conseguem, ele não consegue nada, e já nasceu assim, porque coitadinho dele, porque nasceu numa família onde não lhe ensinaram, os outros tiveram toda a sorte deste mundo, ele não teve sorte nenhuma, é um desgraçado, é um coitadinho, é uma vítima. Isso não presta. Isso é lixo. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe. Não é da vontade do nosso Pai Celestial que estejamos sempre debaixo da condenação e das trevas. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de preocupações não constitui prova de verdadeira humildade. Captaram esta? Eu vou ler outra vez. O andar cabisbaixo, ou seja, melancólico, triste, abatido, etc., e com o coração cheio de preocupações, não constitui prova de verdadeira humildade. Parece um contrassenso, mas está aqui, é muito poderosa esta frase. Podemos ir a Jesus e ser o quê? Ser purificados, permanecendo diante da lei sem vergonha e remorsos. Para isso é que há justificação, irmãos. Para isso é que há justificação. Deus nos quer justificar para que possamos levantar a cabeça. Cometemos erros, cometemos, não vamos negar, vamos confessar esses pecados. Mas depois de os ter confessado, nós podemos ter a certeza pela fé que os nossos pecados foram perdoados e agora levantemos a cabeça. Aleluia, graças a Deus por isso. Não deve andar aqui num espírito de exaltação, mas também não deve andar aqui, sou um coitadinho, cabisbaixo. Como se, pronto. Mas agora não há condenação para quem? Para os que estão unidos a Jesus Cristo. Pois já não vivemos conforme as inclinações da natureza humana, mas de acordo com o Espírito. Estamos quase a acabar. Por meio de Jesus, olhem aqui o que é dito. Por meio de Jesus, os caídos filhos de Adão tornam-se filhos de Deus. De facto, tanto Jesus, que perdoa aos homens os seus pecados, como aqueles que são por ele perdoados, têm todos o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de lhes chamar quê? Gosto tanto desta frase de Hebreus. Que Jesus não se envergonha de nos chamar quê? Irmãos. Que honra, que privilégio. Somos irmãos de Jesus. A vida cristã deve ser de fé, vitória, e gosto muito desta frase. Paulo, em Romanos 14, diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A vida cristã é uma vida de alegria, mas não é uma alegria fictícia, não é uma alegria estonteante, não é uma alegria barulhenta, enfim, irracional. É uma alegria genuína. É uma alegria que realmente nós sentimos no nosso coração. Dá-nos paz, dá-nos estabilidade, dá-nos... Enfim, essa é que é a verdadeira alegria. Por isso podemos cantar aquele hino, seja o coração alegre. Podemos cantar isso com toda... Reparem, Paulo e Silas estavam presos. Quais seriam as condições em que eles estavam presos? Terríveis. E, no entanto, a alegria que eles tinham no seu coração era tão grande que cantavam hinos de louvor a Deus. Essa é uma imagem que me impressiona grandemente. Nós podemos, mesmo se as condições à nossa volta forem negativas, mesmo assim,
Nós podemos e devemos estar alegres no nosso coração. Reparem que há bocadinho ali não era dito, deixa-me vir aqui um bocadinho atrás. O andar cabisbaixo e com o coração cheio de preocupações. Reparem, não estamos isentos de preocupações. Jesus, ele próprio disse, no mundo tereis quê? Aflições. Mas tende quê? Bom ânimo. Ou seja, não são as aflições que são a justificação para nós, parecem ali uma cana caída ou ali uma coisa murcha ali. Não há justificação para isso. Apesar das dificuldades, apesar das aflições, mesmo assim podemos e devemos ter bom ânimo. Portanto, quando alguém vos disser como é que o irmão está, mesmo que não esteja bem, diga, estou bem, graças a Deus. Ora, eu já aprendi isso há muitos anos. E vou dizer uma coisa. Basta o simples facto de nós dizermos estamos bem, que isso já nos impressiona a estarmos mesmo bem. Nunca digam, estou mal. Não digam isso. Senão vocês estão a fazer a vontade aos vossos maus desejos, às preocupações. Estão a fazer a vontade ao inimigo. Apesar das preocupações, digam, estou bem pela graça de Deus. Levantem a cabeça, animem-se, exaltem, deem glória a Deus. E continuem alegres e satisfeitos. Olha aqui, a vida cristã deve ser de fé, vitória e alegria em Deus, como já lemos. Porque todo o que nasce de Deus, o que é que ele faz? Vence o mundo. E a vitória sobre o mundo é a nossa fé. Com razão, Neemias, o servo de Deus, disse, na alegria do Senhor está a vossa força. Na alegria do Senhor está a vossa força. Então devemos ser pessoas alegres. Porquê? Porque nós temos em Cristo um poderoso aliado. E Paulo diz, tenham sempre alegria no Senhor. Repito, tenham alegria. Vivam sempre em alegria e em oração e deem graças a Deus por tudo. Esta é a vida que Deus quer de vocês, em união com Cristo Jesus. Então, o melhor testemunho, ou um dos melhores testemunhos que nós podemos dar da vida cristã é mostrar que a vida cristã é uma vida de alegria. É a vida de satisfação. Se nós vivemos a nossa vida sempre murchos, que testemunho é que nós damos aos outros? Olha, aquele adventista vai lá àquela igreja, olha, aquilo é mesmo aceito. Olhem para a vida dele, ele é um desgraçado. Anda sempre a queixar. Que testemunho é que essa pessoa está a dar? São estes os frutos da conversão e santificação bíblica. E é por os grandes princípios da justiça apresentados na lei de Deus serem considerados pelo mundo cristão com tanta indiferença que esses frutos são tão raramente testemunhados. Este é que é o problema. É por isso que se manifesta tão pouco dessa profunda e estável obra do Espírito de Deus, a qual assinalava os reavivamentos em anos anteriores. É pela contemplação que somos transformados. Que espanto poderá haver no consequente declínio da viva piedade da Igreja, negligenciando os preceitos sagrados nos quais Deus revelou aos homens a perfeição e santidade do seu caráter e atraindo o espírito do povo aos ensinos e às teorias humanos? Diz o Senhor, afastaram-se de mim fonte de água viva e cavaram cisternas com fendas, ou cisternas rotas, conforme diz a versão que conhecemos, que não podem conservar a água. Feliz o homem que não entra na assembleia dos maus, nem participa no conluio dos pecadores, nem toma parte na reunião dos que escarnecem, mas põe toda a sua alegria aonde? Na lei do Senhor, e nela faz o quê? Nela medita quando? De dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à beira da água que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não quê? Não murcham. Essa pessoa não anda murcha, anda bem viva, fronte erguida. E tudo o que produz é bom. É apenas à medida que a lei de Deus for restabelecida à sua correta posição que poderá haver um reavivamento da primeira fé e da vida espiritual entre o seu povo. O Senhor insiste convosco. Perguntem qual é a melhor estrada, o caminho de justiça. Essas veredas antigas por onde costumavam andar, vão por elas e acharão o quê? Repouso para as vossas almas. E amigos, quando nós temos verdadeiramente repouso na nossa alma, na nossa mente, nós somos pessoas felizes. É este o programa de Deus para nós. E hoje ficamos por aqui. Que Deus nos possa abençoar grandemente e que estas mensagens, irmãos, é tão bom nós podemos beber desta fonte salutar e saber que aquilo que estamos aqui a estudar é algo que é real, que é verdadeiro e que nos pode ajudar imenso. Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós estamos muito, muito gratos porque Tu nos banqueteaste com um verdadeiro banquete espiritual. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que, por um lado, nos repreende, nos exorta, mas, por outro lado, nos dá tanta alegria, Senhor.
e permite, Senhor, que nós possamos viver verdadeiramente, cada um de nós, pelo Teu poder e pela Tua graça, essa alegria que Tu queres que nós vivamos na nossa vida. Que nós possamos manifestar que somos alegres porque nós conhecemos um grande Salvador. Nós conhecemos o soberano de todo o universo. E por isso, Senhor, e Tu disseste que não te envergonhas de nos chamar irmãos. Nós somos irmãos do grande Senhor, do eterno Deus Todo-Poderoso. Que maravilha, que privilégio, que bênção. Ó Senhora, que isso nos possa dar alegria. E uma alegria que é uma alegria serena, que é uma alegria estável, que é uma alegria, Senhor, que faz com que, mesmo que tenhamos que viver dificuldades, e vivemos-las, Senhor. Todos nós vivemos essas dificuldades. Mesmo assim, essas dificuldades não são suficientes para fazer apagar o brilho da alegria que Tu queres que nós transpareçamos na nossa vida diante dos outros. Fica connosco, Senhor. Fortalece-nos e ajuda-nos. E se algum de nós, Senhor, tem ainda algum desejo pecaminoso a ser vencido, por favor, Senhor, ajuda-nos. Eu te peço por mim e te peço também por cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que aqui estão e que nos possam acompanhar neste vídeo. Senhor, Tu conheces o coração de cada um de nós. Ajuda-nos lá onde possamos ainda ser fracos. Ajuda-nos, Senhor, porque nós sabemos que com a Tua ajuda e com o Teu poder nós podemos vencer qualquer defeito de caráter que nós possamos ter. Ou adquirido, ou herdado, seja o que for, ajuda-nos, Senhor, a sermos vencedores, mas que ao vencermos isso, nós possamos cultivar cada vez mais um espírito de humildade. Mas, por outro lado, Senhor, que nós possamos ter a alegria e não andar cabisbaixos, apesar das dificuldades que o inimigo possa colocar diante de nós. Ajuda-nos a viver vidas equilibradas, de acordo com a Tua vontade, para a honra e glória do Teu nome e para a nossa satisfação pessoal. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém.